Olá, gente, tudo bem? Eu por aqui, professor Leonardo Cremasco, conhecido por todos como Léo Cremasco, tendo essa imensa satisfação de participar mais uma vez aqui no portal Inove Educação. Para você aí que está me ouvindo, seja de onde for, nós vamos hoje trabalhar um tema corriqueiro, um tema que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, especialmente de quem milita na área trabalhista, tá? Então, hoje o tema tem a ver com o direito do trabalho, né, que é o assédio no ambiente do trabalho. E, evidentemente, que nós não queremos aqui esgotar o assunto, né? O nosso bate-papo aqui não tem um condão de esgotar o assunto, porque para isso seria necessário um curso bem extenso, mas evidentemente que a gente quer trazer aqui alguns conceitos para você aí que atua na prática ter uma, uma melhor uma melhor atuação profissional quando diante dessa temática, tá bom, gente? E aí, para isso, a gente vai discorrer um pouco sobre o assédio moral e o assédio sexual no ambiente do trabalho, tá certo, gente? Então, evidentemente que estes temas aí, nós que atuamos na prática, a gente enfrenta em várias situações, em várias questões, tá certo? Que nos são colocadas, e mesmo quem não atua nessa área, já, infelizmente, já experimentou algum tipo de situação negativa em ambiente de trabalho, quer seja por um parente, quer seja a própria pessoa já enfrentou alguma situação que não foi legal. Então, aqui a gente vai avaliar exemplos comuns de assédio moral, exemplos comuns de assédio sexual, tá certo, gente? O que é legal se fazer nesse tipo de situação, tá? E dadas as considerações que a gente fizer aqui, aí eu acredito que você aí que está me ouvindo vai ter aí um aproveitamento melhor se precisar enfrentar o tema aí numa demanda trabalhista ou se tiver alguma dúvida a respeito, tá bom? O nosso trabalho aqui hoje, gente, ele está bem pautado num excelente material que foi criado pelo Senado Federal. O Senado Federal, gente, criou uma cartilha sobre assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Cartilha essa que depois eu vou compartilhar aqui na nossa lousa virtual, né, que são os nossos slides, que eu vou compartilhar aqui com você, querido ouvinte, que se tiver interesse você conseguirá acessar este material, baixar esse material e tomar um maior conhecimento desse excelente trabalho que foi desenvolvido, tá bom? Então vamos lá, meus amigos, vamos lá falar um pouquinho a respeito destas temáticas. E quando a gente fala de assédio no trabalho, gente, quando a gente fala de assédio no trabalho, a gente tem que ter em mente, como está aqui na nossa lousa virtual, que não se trata de um fenômeno recente, né? Há muito tempo a gente já ouve falar, já ouvia falar de situações aí em que o nosso parente foi isolado dos demais empregados, não deixavam ele participar de festividades, ele era cobrado de maneira desrespeitosa e excessiva, né? Então, é um assunto antigo, né? Então, a gente sabe que assédio moral, e assim, se vocês me perguntarem, Léo, qual uma diferença básica de um assédio moral e um dano moral? É muito simples, gente. Ambos levam a uma indenização que na área trabalhista hoje é chamada de dano extrapatrimonial. Está lá no artigo 223 da CLT, tá certo? Mas olha só, o assédio, ele pressupõe a continuidade de um ato, tá certo? Ao passo que o dano moral pode ter ocorrido uma única vez. Um exemplo,
O gestor separou os colaboradores para divulgar o atingimento de metas, né? Quem atingiu as metas. E aí ele enalteceu aquelas pessoas que atingiram as metas e pegou determinado empregado ali, publicamente, 500 colaboradores assistindo, e começou a fazer chacota com aquele que não atingiu as metas, começou a tratá-lo com deboche, com desprezo, com desdém, né? Coisas que eu mesmo já vi acontecer no ambiente de trabalho o qual eu pertencia, tá certo? Então, isso pode ter ocorrido uma única vez, então a gente fala que isso gera o direito a uma indenização que aí é mais pautada ao dano moral, tá certo? Agora, o assédio, ele pressupõe que os atos sejam continuados. Mas se a gente for olhar na legislação, não existe uma indenização por assédio moral, existe uma definição do que é assédio moral e ela leva à indenização por dano de natureza extrapatrimonial na área trabalhista, que é, né, o vulgo dano moral ou material. Quando a gente fala de dano de natureza extrapatrimonial, envolve o dano moral ou um dano de natureza material. Aqui a gente está falando da moral da pessoa, tá certo? Mas hoje o que se fala na Justiça do Trabalho, desde da edição da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, então hoje a gente fala de dano de natureza extrapatrimonial, mas é o dano moral, tá bom, gente? Então, voltemos aqui. Não são raras as vezes que nos deparamos com situações em que as empresas estimulam a competitividade e olha o pior aqui, e o individualismo entre os seus colaboradores, o que, por consequência, pode macular o ambiente de trabalho, tornando-o degradante. Evidentemente, né, gente? Porque estimular o individualismo, o reflexo é isso, é tornar o ambiente de trabalho totalmente contaminado, totalmente negativo, né? E às vezes os gestores que não têm uma capacitação para ser gestor, porque as grandes empresas, as empresas realmente preocupadas com a sua função social, elas têm aí cursos de formação de gestores. Cursos esses importantíssimos, imprescindíveis, né, para serem realizados por aquelas pessoas que vão ocupar funções de gestão, de destaque na empresa. Essa pessoa tem que ser preparada para liderar, não é verdade, gente? Mas, infelizmente, o que a gente vê, muitas vezes, são situações em que o gestor não tem a mínima condição de gerir pessoas. São N vezes que a gente ouve ou já vivenciou situações em que o gestor isola colaboradores, faz chacotas com outros colaboradores, não permite que determinados colaboradores participem de eventos festivos da empresa, né? Enfim, são N fatores que demonstram que aquela pessoa não tem um preparo para avaliar o profissional, quando na verdade ele só quer avaliar o lado pessoal. Isso acontece demais. E aí a gente já começa a enxergar possibilidades de assédio por parte desses gestores, tá certo? Então, gente, aqui, ó, dada a importância do tema e os reflexos que isso pode ocasionar na vida dos trabalhadores, os reflexos que o assédio moral e o sexual pode ocasionar na vida dos trabalhadores, que o Senado Federal editou uma importante e indispensável cartilha que aqui nos serve como base para o estudo do tema. Então, tem que ser feita essa menção porque foi um trabalho do Senado Federal, tá bom? E nessa cartilha, o conceito de assédio moral ficou dessa forma aqui, ó.
O assédio moral consiste, olha só o que a gente falou agora há pouco, na repetição deliberada. Olha a continuidade de gestos, palavras orais ou escritas e ou comportamentos que expõem o servidor ou empregado ou estagiário, ou ainda o grupo de servidores ou empregados a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-los das suas funções ou de deteriorar o ambiente de trabalho. Então, gente, quando o Senado Federal editou essa cartilha ela é abrangente, então ela é para o funcionário público e para aquele seletista, para o estagiário, para todo tipo de trabalhador, tá certo, gente? Então, o assédio moral, quando eles fizeram a cartilha, eles queriam envolver esse conjunto de pessoas, sem fazer distinção, porque todas elas merecem trabalhar num ambiente saudável e não num ambiente degradante, tá certo? Então, aqui, ó, só fazendo alusão novamente, então o assédio moral ele tem a ver com isso aqui, ó, gente. Repetição deliberada, tá certo? Então, o assédio moral, ele é algo contínuo. E aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui a gente traz mais para o nosso dia a dia. E aqui, ó, gente, segregar a pessoa assediada no ambiente de trabalho, seja fisicamente, seja mediante recusa de comunicação. Não como Nayara Azevedo naquela música dos R$ 50 que ela começa falando, isso já aconteceu comigo. Mas esse primeiro exemplo aqui, gente, já aconteceu comigo. Eu já ocupei uma função numa empresa e, num determinado momento, contrataram uma pessoa para ser a gestora da minha equipe. E eu não sei por que cargas d'água essa mulher não foi com a minha cara de jeito nenhum, nunca fiz nada para ela. E ela me isolava no ambiente de trabalho, ela não falava comigo. Ela vinha, dava bom dia para todo mundo, cumprimentava todo mundo, mas ela não falava comigo. Claro que eu me sentia muito mal com essa situação, evidente que eu me sentia mal, que eu me sentia excluído. Ela chegava no meu estagiário e falava assim, ó, você avisa ele que hoje eu quero tal relatório, hoje eu quero tal questão respondida, hoje eu quero tal trabalho executado. Isso assim, na minha frente, ela não falava comigo. Né? Quando tinha alguma festividade, ela também não queria que eu comparecesse, não sei por quê, não faço ideia do porquê. Então, aquela mulher me perseguiu igual o capeta, gente, tá certo? E isso é um ato de assédio. Tanto que ela, não por mim, mas outro colaborador depois, que foi a bola da vez, a denunciou no sindicato da categoria, ela virou alvo de matéria de jornal do sindicato, aí essa gestora foi desligada, e num outro momento da vida eu a encontrei no Fórum Trabalhista para realizar uma audiência, e ela veio toda sorridente, falando, puxa, eu queria dar aula em cursos, você trabalha em curso, não pode arranjar para mim? Olha só que mundo curioso, gente, né? Até um dia atrás essa mulher me assediava moralmente e agora queria o meu auxílio. Essa é a vida. Vamos lá. Então, ó, outro exemplo. Isolar a pessoa assediada de confraternizações, almoços e atividades realizadas em conjunto com os demais colegas.
Gente, então aqui, ó, o segundo exemplo, isolar a pessoa assediada de confraternizações, almoços, atividades realizadas em conjunto com os demais colegas, né? Um segundo exemplo aqui. Claro que esses exemplos aqui não contemplam todas as possibilidades, tá certo, gente? Porque nós temos, por exemplo, controlar a utilização de banheiro pelo empregado. Isso acontece muito em demandas de empresas de telemarketing, né? A gente vê bastante esse tipo de discussão de controle do uso de banheiro, tá certo? De contestar as decisões do empregado, cobrá-lo de maneira injusta, né? Que mais? Invadir a vida privada do empregado, fazendo chacota, fazer ameaça física, né? Ofendê-lo verbalmente, ofender os seus familiares. Aliás, isso está até no artigo 483 da CLT, né? Seja até uma rescisão indireta do contrato de trabalho, tá certo? Então, voltemos aqui, né? Sonegar informações úteis para a realização de suas tarefas ou induzi-los a erro. Que mais? Invadir a vida privada da pessoa com ligações telefônicas e cartas. Podemos também pensar, gente, aqui na atribuição de tarefas que são superiores às atribuições daquele empregado, entregar quantidade superior de tarefa que aquela pessoa tem condições de exercer. Então, estes são exemplos de atos que podem ensejar aí um assédio moral, tá certo, gente? Porque assim, quando a gente fala de assédio moral no ambiente de trabalho, a gente tem que pensar o seguinte: em primeiro lugar, a empresa tem um poder diretivo, né? O empregador tem um poder diretivo de gerir o seu negócio, mas isso jamais pode se sobrepor à função social do empregador de garantir um ambiente de trabalho digno, de garantir um ambiente de trabalho adequado. Tem uma causa prática aí, que outro dia eu vi uma demanda trabalhista. Evidentemente que eu não atuei nessa causa, eu tomei conhecimento porque rolou na internet, eu fui pesquisar, tá certo? De uma empresa, gente, em que o gestor ele chegava no local de trabalho e falava: pessoal, quem não atingir as metas vai sentar na minha hérnia, e baixava as calças. Ele baixava as calças e mostrava o órgão dele lá para os colaboradores. E aí eu acho isso ridículo e absurdo. E é curioso como a gente vê os depoimentos na Justiça do Trabalho. Eu li os depoimentos na ata de audiência, eu li esses depoimentos e as testemunhas, cada uma foi para um lado. A testemunha do reclamante dizendo assim que aquilo era vexatório, era humilhante, né, que era um ato de assédio contínuo. E a testemunha da empresa reclamada dizendo que aquilo era para trazer um ambiente de descontração, de estímulo ao atingimento das metas, né? Que era só uma simples brincadeira, que todo mundo enxergava isso como uma brincadeira. Gente, numa boa, a pessoa cobrar a meta baixando as calças, o que é isso, né? Tá certo? Então, assim, aqui nessa primeira parte introdutória, a gente só quis dar uma visão geral aí do que é o assédio moral e, evidentemente, que se você resolver demandar na Justiça do Trabalho pleiteando o reconhecimento de um assédio moral, você vai ter que mostrar para o juiz essa concatenação de atos aí, né, que eram atos
você vai ter que mostrar que ocorriam atos aí frequentes, contínuos, tá certo? No ambiente de trabalho e, evidentemente, isso dependerá de uma boa produção de prova em audiência, em especial depoimentos pessoais das partes e das testemunhas, tá certo, gente? Ok? Então, voltamos aí no nosso próximo bloco, debatendo um pouquinho mais sobre esta temática, tá certo? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.